Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma mentira de Jair Messias Bolsonaro publicada nas redes sociais dele. E aqui entra a importância de a gente saber que não dá pra ser tolerante com quem é intolerante. Esse vagabundo, ladrão, safado, que tentou roubar o dinheiro público, a coisa pública do povo brasileiro, e colocar no bolso dele pra encher o rabo de dinheiro, e desculpa os termos pesados aqui na live de hoje, mas é que não dá pra tolerar esse tipo de coisa. Olha o que esse vagabundo canalha fez ontem, ó. Ontem não, né? Foi ontem, na verdade mesmo, ontem de manhã. Isso sem mencionar que ultrapassamos anos de uma pandemia e imposição que afetaram a economia de todo o planeta. Importante pontuar também que o país ultrapassou mais de 100 milhões de brasileiros empregados, o maior número da história do Brasil. Também passou ali o número de quase 160 milhões de brasileiros sem ter o que comer, né? Olha o que ele publicou aqui, ó. Brasil fecha 2022 com o maior número, com a menor taxa anual de desemprego em 8 anos. Índice foi de 7,9 no quarto trimestre de 2022, o menor nível para o período desde 2014. E aí botou o seguinte aqui, ó, taxa de desemprego sobe 8,8% no primeiro trimestre de 2023. Por que eu tô dizendo que esse vagabundo aqui tá fazendo uma informação, tá espalhando uma desinformação? Porque ele pega, é assim que o bolsonarismo funciona, tá? Pra quem não entende. Ele parte de uma premissa verdadeira pra utilizar ali uma informação falsa para dar uma divisão ou uma visão diferente daquilo que seria a verdade. Por quê? Ele pega ali, por exemplo, muito obrigado pelo superchat, vamos fortalecer o canal, exatamente, o italianista. Sejam membros do canal, apoiador também, gente, isso ajuda bastante aqui, tá? Eles partem de uma premissa que diz o seguinte: o Brasil terminou o ano passado, o quarto trimestre, com uma média de desemprego ali de 7,9%. E aí ele vai e coloca que o desemprego no governo Lula aumentou, tá em 8,8%. Só que ele não pode comparar o quarto trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Ele tem de comparar o quê? O primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, com o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2023. Aí eu me dei ao trabalho de fazer essa pesquisa aqui que esse vagabundo divulga para as redes sociais dele e não traz a informação de forma correta. Olha o que é que ele postou aqui, ó. A informação que ele postou é esta informação aqui, tá? Só pra gente diminuir aqui. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo, que tem alguma coisa errada aqui. Pronto. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Certo? Desemprego sobe 8,8% no primeiro trimestre, diz IBGE. Número absoluto de desocupados teve alta de 10% contra o trimestre anterior, chegando a 9,4 milhões de pessoas. Beleza? Vamos diminuir aqui o tamanho para deixar no padrão de 100%. Que não sei nem o que aconteceu aqui, porque que não está no padrão correto aqui. Mas enfim. E aí eu fui fazer o quê? Fui fazer a consulta dos dados do ano passado. Já que ele está trazendo aqui a informação, por exemplo, de que o desemprego sobe para 8% no primeiro trimestre, se tem de comparar, por exemplo, não com os dados do último trimestre, para ele dizer que o desemprego no governo dele era menor ou pior. Você tem de olhar no mesmo período. Como é que estava o desemprego em 2022, no mesmo período, no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o primeiro trimestre de 2023? Eu trouxe aqui informações que vocês podem consultar do próprio IBGE, tá? Que vocês conseguem consultar aqui também, mudando aqui em cima o período, tá? As datas e os períodos aqui que o IBGE traz a informação aqui, vocês podem alterar, certo? Eu vou deixar aqui para vocês alterarem. Esses dados aqui são do primeiro trimestre de 2023, certo? Você pode vir aqui, ó, IBGE, acesso a informação. Vamos ver se dá para abrir aqui rapidinho. Se não der, eu já vou logo para outra fonte para a gente não ficar se prendendo aqui. Mas você vai vir aqui, ó, IBGE, certo? Acesso a informação. E aí a gente quer saber dados sobre desemprego, por exemplo, que é o ponto que a gente está trazendo aqui. Deixa eu botar na área de pesquisa aqui. Desemprego. Pronto, vamos lá. Desemprego, certo? E aí você vai pegar o relatório aqui. Tem os relatórios de desemprego aqui. A gente tem que pegar o relatório, inclusive, do próprio site aqui do governo, tá? Não do seguro-desemprego. Dos dados de desemprego. Relatório publicado em 2018, 19, 14, 18, 16... 18, cadê o de 22? Decisão, PDF 2014, Guia de Transparência, QTA, relatório
MT, publicação do Ministério do Trabalho, não vai ter aqui facilmente pra gente acessar agora. Isso aqui tá inclusive no site do governo, era pra eu ir no site do IBGE. Deixa eu voltar aqui, pronto. É aqui, meus amigos. O erro foi meu, perdão, tá? O erro foi meu, vamos lá. População, inflação, desemprego. Vamos clicar aqui no desemprego, certo? E ali tá trazendo aqui os dados do desemprego, medidos aqui em abril de 2023, certo? Primeiro trimestre. Vamos ver se a gente consegue alterar aqui os dados para achar os dados do trimestre passado. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui, ou se a gente consegue encontrar indicadores aqui do trimestre passado. Se não conseguir, não tem problema, que eu consigo lá, olhando lá nos dados que já são públicos, eu consigo trazer para vocês as informações do IBGE, sem a gente precisar ficar procurando aqui toda hora estatísticas econômicas, desemprego, cadê? Estatísticas econômicas, sociais, educação, rendimento, despesa, habitação, documento, desemprego. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui desemprego. Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio. Desemprego no nosso site. Vamos ver se aparece aqui. Não, tá aparecendo só o desse primeiro trimestre. Vamos mostrar então do ano passado. Eu tenho como encontrar aqui, mas eu não vou conseguir encontrar agora, porque eu tenho de alterar as datas aqui pra gente poder encontrar, certo? Mas pra não ficar esse tempo todo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora. Pra não ficar esse tempo todo abre e fecha, que a gente só tem uma hora de live, certo? Eu vou mostrar, deixar pra vocês o site aqui com o link de acesso. Vocês conseguem localizar tranquilamente aqui, ó, pelas amostragens das pesquisas, e vou trazer para vocês aqui dados também, melhor dizendo, do próprio governo, né? Aqui material divulgado no site do governo federal, mercado de trabalho, o desemprego cai de 11,11 para 9,3 no segundo trimestre de 2022, ou seja, no primeiro trimestre o desemprego, que agora está 8,8, no ano passado estava 11,1 e no segundo trimestre do ano passado estava 9,3, certo? Estava 9,3. Informação inclusive aqui divulgada, aqui ó, o material que o Bolsonaro divulgou foi esse aqui, né, da Globo. Então, quando a gente traz essa informação para vocês, a gente tem que ser honesto e mostrar que o desemprego, como a Globo fez aqui, ó, no trimestre de 2022, no primeiro trimestre, a taxa de desemprego era de 11,1%. Ou seja, não era menor, certo? Não era menor como a gente tem visto acontecer, divulgado aí por Bolsonaro, na publicação dele. Era maior. E ele faz isso partindo de uma premissa verdadeira. Qual que é a premissa verdadeira? É verdade que no quarto trimestre de 2022, o índice de desemprego era 7,9%. Só que tem um problema que ele ignora. No meio do ano e no final do ano tem os empregos temporários. As pessoas que trabalham ali, por exemplo, temporariamente. Então é normal que no meio do ano e no final do ano você tenha uma queda nos índices de desemprego. Então não é a realidade os dados de 2000 que ele está comparando ali. Ele tem de comparar primeiro trimestre com primeiro trimestre, segundo trimestre com segundo trimestre, terceiro trimestre com o terceiro trimestre e o quarto trimestre com o quarto trimestre. Passei no teste da dislalia. Então não dá pra imaginar que ele tá fazendo isso de forma não intencional, ele faz de propósito, tá? Nada, acordei cedo, Maico, já fui pra academia hoje, já voltei, eu acordo todo dia, 7 da manhã, 6h40, 6h20, 6h10, depende do dia. Acordo bem cedo. Então, ele mais uma vez compartilha informação distorcida. Assim como ele fez, por exemplo, com a questão das joias da Arábia Saudita, que ele compartilhou também aqui nas redes sociais dele, ó, no Twitter dele, sobre as joias sauditas, ele publicou isso aqui, ó. Só para vocês verem também como é que ele faz tudo de forma deliberada. No caso das joias sauditas, ele compartilhou aqui, ó. Joias sauditas dadas a Bolsonaro, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Joias sauditas dadas a Bolsonaro são isentas de cobrança de imposto de Receita Federal. São isentas quando o governante ou quando quem representa o Estado visita o país, traz o, entre aspas, presente e declara. O que Bolsonaro fez e o que os membros da comitiva dele que foram e voltaram sem declarar o material, os que passaram cometeram um crime de descaminho, porque passaram e não declararam nada à Receita Federal. E por que não se conseguiu a liberação, já que não exige imposto, já que não se tem imposto para pagar? Por que, por exemplo, que ele não conseguiu recuperar as joias no final do ano passado? Quando fez de tudo para tentar recuperar o colar de 16,5 milhões de reais que ele tentou roubar
do Estado brasileiro para fugir para os Estados Unidos com o nosso dinheiro. Certo? Então isso é um ponto que a gente tem que trazer aqui para discussão, porque é bem importante esse tipo de discurso que eles tentam vender, de que são honestos, que a mídia está perseguindo, que isso, que aquilo, quando na verdade eles estão fazendo um jogo de narrativa. E a gente precisa combater isso. Esse vagabundo só vai parar com essas atitudes quando ele for preso. Antes de ser preso, ele não vai parar com isso aqui, ó, o Luiz Guiglione falando. Inclusive, estou fazendo parte de um programa temporário de emprego na Prefeitura de São Caetano do Sul. E em tese eu teria de estar na lista de desempregados. Mas em tese eu estarei desempregado. Ou seja, você estava aí, né? Tá na lista de empregados temporários, então você tá com ocupação. Como acontece, por exemplo, com pessoas do final do ano que têm os empregos temporários. E eles fazem isso de propósito. Quando eu trouxe aqui uma vez uma discussão sobre o erro dos políticos a imaginar, por exemplo, que os políticos votam, que as pessoas votam no político pela admiração com o político, pela admiração do projeto político, muita gente disse que não era isso, que eu estava errado, né? Dizendo que as pessoas se enganam quando acham que o eleitor vota no projeto do político. A maioria do eleitorado não vota no projeto do político, ela vota no político porque se identifica com o político. E o que é que o Bolsonaro faz? Ele sabe, não ele, porque ele é um jumento, ele é burro, com todo respeito ao jumentinho, que nada tem a ver com isso. Mas ele sabe que o eleitorado dele tem um déficit de cognição muito grande e outros são meramente fascistas e não querem bater de frente com a realidade sabendo que o mito dele está mentindo. Eles não querem saber disso. E aí eles tentam de todo jeito distorcer a realidade das informações para tentar proteger o seu mito. Então a gente precisa ter punição para Bolsonaro, porque esse clima de animosidade, por exemplo, contra o governo Lula, que a extrema-direita vagabunda bolsonarista tem encampado no Brasil, se dá por causa disso também, porque o seu líder, que deveria estar preso e será preso muito em breve, aguarde o que eu estou dizendo aqui para vocês, o seu líder, Jair Messias Bolsonaro, fica fomentando desinformação. Porque ele pega um dado verdadeiro, que é o dado de que o desemprego em dezembro, no quarto trimestre, né? Que você pega o ano e divide em 3 meses, né? Dá 4. Você pega o ano e divide em 4 trimestres. Em 4. Dá 3 meses, né? Então você, para poder ter, por exemplo, os dados divulgados do primeiro trimestre, então você soma ali janeiro, fevereiro e março. Aí divulga em abril. Aí o segundo trimestre. Abril, maio, junho, aí divulga em julho. Ao segundo trimestre, julho, agosto e setembro, aí divulga em outubro. Aí o quarto trimestre conta outubro, novembro e dezembro, aí você divulga em janeiro, normalmente. Então quando você pega dados do quarto trimestre, que pega ali os trabalhadores temporários, é normal. O governo Lula, por exemplo, já estou adiantando de agora, vai ter um número de desempregados no final do ano menor que teve, por exemplo, em que teve, por exemplo, no início de 2023. Quando você for ver os números de desemprego lá em dezembro, os índices serão menores que o de janeiro. Por quê? Porque tem os empregos temporários. E é provável, inclusive, que o desemprego também esteja menor que no governo do Bolsonaro. Por quê? Porque no primeiro trimestre do governo do Bolsonaro, o desemprego era 11,1%. O do governo Lula atualmente é 8,8%. Tá? E eles fazem de propósito. Por isso que esse vagabundo tem que ser punido. Olá, Carlito. Boa tarde. Adorei esse novo horário do programa. O meu horário do meu almoço. Muito bom, Maria Zildete. Que bom que você gostou. Luiz, mas é clara a narrativa. Ele só vale de narrativa deles. Pois é, Luiz. Muito obrigado, Xanda. Tô na academia com a Folha Democrata no fone. Grande abraço pra você, minha querida. Muito obrigado. Gente, sigam a Xanda no Instagram. Ela faz algumas sketches interessantíssimas sobre o Faz o L, né? Que muita gente, muito bolsonarista, tá espalhando aí. Então eles não cansam de divulgar mentira. Por que eles não botam, por exemplo, a matéria na íntegra? Porque eles sabem que na íntegra da matéria vai estar dizendo lá que não paga imposto, por exemplo, quando você tem a declaração dos trâmites legais, porque o patrimônio fica para o Estado brasileiro e se for um bem que não tenha valor elevado, fica para o presidente da República, mas como é o chefe de Estado, ele não paga o tributo ali pelo aquele presente, já que foi uma honraria de um chefe de Estado para o outro. É evidente que se o valor for elevado, como no caso da Joyce, que ele quis roubar, e das outras que ele roubou e teve de devolver depois por determinação da Justiça, ou melhor, por determinação do TCU,
Aí ele tá tentando distorcer a narrativa. Assim como, por exemplo, no caso do desemprego, ele não coloca a matéria na íntegra da Globo, porque na matéria da Globo aqui na íntegra, tá dizendo claramente aqui, ó, que o desemprego no primeiro trimestre do Brasil é de 8,8% em 2023, mas aqui na matéria fala que no mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,11, ou seja, mais de 3 pontos, quase 3 pontos acima do que é agora. E ainda a gente vai ter os dados do segundo trimestre divulgados em julho, que a gente vai ter, por exemplo, lembrem vocês aqui, ó, que no segundo trimestre, os dados que foram divulgados em julho, tá? Ou que devem ser divulgados em julho, o desemprego no governo Bolsonaro era de 9,3%. Ou seja, os dados do primeiro trimestre e do segundo trimestre ainda eram mais altos que os dados do primeiro trimestre do governo Lula, mas só dá para comparar agora o segundo trimestre com os dados do segundo trimestre. E a tendência é que o desemprego diminua. Agora, vocês que defendem um canalha desse, ainda acreditam que Bolsonaro tá preocupado com a economia, que Bolsonaro tá preocupado com isso, com aquilo. Bolsonaro tá preocupado com o próprio bolso, ele tá cagando e andando, desculpa o termo aqui, pra você, meu amigo, que é pobre, pra você que é trabalhador. Ficou claro agora, por exemplo, que ele poderia ter baixado o preço do gás de cozinha, do combustível e não baixou. Ah, ele rompeu com o Paulo Guedes. Com certeza ele não sabia que o Paulo Guedes tinha interesses particulares naquilo ali tudo, né? Inclusive com informações privilegiadas dentro do Ministério da Economia, já que ele ainda tinha conexão suposta com pessoas ligadas ao mercado. Tá? Então, dito isso, não podemos tolerar as mentiras compartilhadas pelo canalha criminoso do Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Dito isso, vamos entrar aqui numa